Meu nome é Jacó Scheidt. Eu sou médico formado pela Faculdade de Medicina da URGS, da turma ATM 71. Me formei em 10 de dezembro de 71. Iniciei a residência em Medicina Interna da Faculdade de Medicina na Santa Casa no dia 17 de janeiro de 72. Faríamos um rodízio pelas enfermarias da Santa Casa. Eu iniciei na enfermaria 2. Em maio de 72, a convite do professor Carlos Malman Filho, vim para começar a internação no Hospital de Clínicas. Fomos convidados 3R1 e 3R2. Os R1s eram eu, a Neuza Córdova e o Paulo Aquino. E os R2 eram o Alcide José Zago, o Paulo Roberto Jucá e o Marcos Ingberto Schmidt. Foi uma honra, foi um momento muito importante na minha vida. Eu que morava nas imediações do hospital, vi o hospital que era um campo, vi o hospital que teve até um supermercado na esquina da Protásio com a Ramiro. Eu pegava o bonde para ir para o colégio ou para outras coisas na Protásio Alves. Então, eu morava na São Manuel e passava na frente do hospital e sentia a grandiosidade que seria o hospital. Então, iniciamos a residência em maio de 72 e iniciamos na enfermaria chamada Quarto Andar Norte. Tínhamos a rotina de manhã com os professores, lembro de alguns professores da época, o Isaac Levin, que introduziu um novo método método ID de anamnese, de registro de todo o prontuário do paciente, das evoluções, tanto nas hipóteses diagnósticas quanto na terapia. As evoluções também eram por lista de problemas de cada um. E também o professor Hermes Berger, que eu recordo do início, e tínhamos também o apoio do radiologista, o Dr. Darcy Ilha, quando íamos discutir algum caso com ele lá na radiologia. O paciente que coube a mim atender, que veio a falecer, ele foi estudado numa reunião científica chamada Anatomoclínica, que fizemos essa reunião aqui nesse anfiteatro. As nossas refeições, no início, elas eram em comum com alguns professores e demais membros que trabalhavam no hospital, no térreo. O quarto dos residentes, na época, ele ficava entre a ala sul e a ala norte do hospital. O ambiente era de muita união, de pegar junto. Sempre houveram dificuldades com uma coisa nova, mas predominava a vontade de todos. Registro dos pacientes. Também foi inovada o arquivo médico, com o professor Albuquerque, inovou criando uma nova localização dos prontuários dos pacientes e facilitando encontrar o prontuário dos pacientes para os funcionários, para nós, etc. No quarto norte, próximo ao posto de enfermagem, tinha uma UTI
com alguns leitos e alguns respiradores. No primeiro ano de 72, tenho algumas memórias. No segundo ano, eu fiquei mais focado na área da endocrinologia, na medicina interna e também na medicina nuclear. Em 1974, eu fui contratado pelo hospital como médico da medicina nuclear, onde eu atuei até 1982. O criador, o chefe do serviço de medicina nuclear foi o professor Walter Zelmanowitz, professor do Departamento de Medicina Interna da URGS, e do seu irmão, o Milton Zelmanowitz, que era nefrologista, também professor da Medicina Interna, ambos da Enfermaria 38. Durante o dia, atendíamos os pacientes, em algumas tardes atendíamos no ambulatório do hospital. As refeições, havia um refeitório comum, que a gente se comunicava com outros profissionais, outros professores, inclusive da cirurgia, que estavam instalando a cirurgia. E assim foi. À época, os pacientes, eles internavam como medicina interna e eram atendidos pelos professores e pelos residentes como não necessariamente na especialidade do professor. Mas a gente trocava ideias, fazia reuniões e se recorria aos R2 e aos professores de alguma especialidade para atender aos pacientes. Sob meus cuidados, internou um paciente que veio a falecer. Ele tinha uma doença hematológica, atendida pelo hematologista, professor Renato Failassi, e o caso desse paciente foi levado para discussão aqui nesse anfiteatro, que foi a reunião anatomopatológica, perdão, que foi a primeira reunião do hospital. No ano seguinte, no ano de 73, vieram novos residentes, me recordo do nome de alguns, o Prompt, o Lima, o Spiro, o Beno Dubin, Pinheiro, colegas e a gente tinha uma relação muito boa. Eu fui no segundo ano da residência, fui o chefe da residência, e tínhamos um convívio, e na hora do almoço, depois, se falava em muita curiosidade sobre síndromes clínicas. Era um período muito fértil. O laboratório, que era no segundo andar, era chefiado pelo Dr. Ludwig. A medicina nuclear, que era no subsolo, era chefiada pelo Dr. Walter Zelmanowitz. E a radiologia, que era próximo, era chefiada pelo professor Ilha, Darcy Ilha. A medicina nuclear, no início, se fazia exames de uso de radioisótopos in vivo, captação, cintilografia com mapeador retilíneo. E, posteriormente, o hospital recebeu uma gama-câmara, para a época era um avanço, e, se não estou enganado, foi a primeira gama-câmara do Brasil. Também se fazia radioimunoensaios, que usava material radioativo, dosagens hormonais com radioimunoensaio na medicina nuclear no início. Éramos eu,
doutora Jussara Castro e a doutora Ilza Moraes. E os professores, o chefe do serviço, o Dr. Walter, e também o Dr. Milton Zelmanovitz. Lembranças. Quando eu morava na César Lombroso, que é uma quadra aqui do hospital, pegava o bonde para ir para o colégio e via o pórtico do hospital. Lindo o pórtico. Via o campo. Na esquina da Protásio Alves com a Ramiro Barcelos, havia lembrança, um supermercado, que eu me lembro, 2 pavilhões metálicos, e a Ramiro Barcelos não era tão usada. Tinha um cachorro quente lá, Quicão, da época. Então, é isso.